Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, hoje eu decidi fazer um programa abordando questões de acontecimentos passados, né, durante esse 2024, e fazendo aí uma conjectura daquilo que a gente espera para 2025. Esse bate-papo eu tinha que travar com pessoas que eu sei que têm conteúdo, têm inteligência, têm conhecimento e que são de fácil comunicação. E eu pensei, dentre os muitos amigos que eu tenho, de um padrão de excelência no conhecimento das coisas, eu pensei em dois especiais, né? O Alcântara Pellegrino, atual secretário de Esporte de Itabuna, e o professor, o mestre, né, Roberto José, ele que, embora seja perito criminal, embora quando eu dei essa conotação de ir embora, é por conta de outros afazeres que ele tem, outras especialidades, ele é professor, enfim, ele é especialista em várias ciências, e com certeza absoluta tem um vasto conhecimento sobre aquilo que a gente vai aqui expressar. Eu quero começar esse programa de hoje saudando os meus queridos amigos Alcântara e Roberto José com o meu bom dia. Bom dia. Bom dia, Val. Bom dia, meu amigo Roberto José. Estou aqui hoje ladeado de duas figuras em que eu expresso mesmo e que todos saibam do meu carinho, respeito que eu tenho aqui por essas duas figuras que estão aqui me ladeando hoje. Bom dia, Val. Bom dia. Capelei. Satisfação estar aqui. Atualmente, faço palavras de algumas. Val é uma das figuras mais inteligentes da Bahia. Banho. E, do lado, Alcântara, essa figura. Particularmente, 4 anos, convivência mais intensa com ele. Hoje aqui a gente bateu um papo sobre a dinâmica. É isso aí. Eu quero começar o programa para que nós falamos de coisas que foram negativas, coisas que não foram boas. É sempre bom a gente começar assim, depois a gente termina com coisas que sejam favoráveis. E eu quero começar por mim, né? Eu tive 3 perdas esse ano que foram terríveis na minha vida. Eu lá no início, praticamente no início do ano, eu sofri um acidente grave, com moto, quebrei 2 costelas, enfim. Mas logo em seguida, um mês depois, eu tive talvez uma das maiores perdas da minha vida, que foi o falecimento do meu amado e saudoso pai, Abimael Cabral. Final de fevereiro, infelizmente, meu pai voltou ao reino celestial. E logo depois, há uns 2 meses atrás, eu perdi a minha primeira esposa, a Mônica, que foi uma figura extraordinária na minha vida. Uma amiga, sempre amiga, amiga enquanto estávamos casados e amigos enquanto estávamos separados, mas separados de corpo, mas sempre muito unido, até porque ela é mãe dos meus 2 filhos maiores, e a gente sempre compartilhava de momentos agradáveis, sobretudo de aconselhamento, de cuidado. Ela cuidava muito bem de mim, da minha atual esposa, da minha segunda esposa, eu estou no 3º casamento. Sempre foi uma pessoa muito servidora, muito cuidadora, e eu perdi essa figura extraordinária e especial que foi Mônica. E mais recentemente, um ex-patrão meu, Antônio Badaró, né, ex-diretor da Rádio Difusora, uma figura com quem nós compartilhávamos também momentos de aconselhamento, momentos de um cuidando do outro, e uma figura divertida, sabe, alegre, uma figura que realmente foi doloroso demais perdê-la. Mas temos o acalento de que Deus sempre cumpre a sua promessa de ressurreição. Então essas foram as minhas perdas. As outras, não, bens materiais, essas coisas são recuperáveis, enfim. Mas as principais perdas que eu tive neste ano de 2024 foram essas. Espero que até 31 elas se encerrem por aí. E eu quero saber agora de Alcântara o que é que ele teria aqui para falar de coisas que doeram nele, que foram ruins no transcurso de 2024. Val, eu estava há um dia desses aqui conversando com o Roberto e eu dizia para ele que as pessoas têm que entender que você aprende mais nas perdas do que nas vitórias e das coisas positivas. Porque eu trago isso do futebol. Quando nós ganhávamos, quando eu jogava futebol profissionalmente, quando nós ganhávamos, nós não tínhamos a dimensão dos erros cometidos durante a partida. E isso eu trouxe para a minha vida. E nessa semana, conversando com o Roberto, falando da política em si, trouxe isso para a política e a gente fala que
quando você ganha uma campanha, quando você se compromete com uma campanha que você ganha, você não vê, não observa os erros. E muitas pessoas que nessas eleições agora perderam reeleição, por exemplo, e que a gente perguntava onde é que estava o erro, eu disse, está o erro quando você ganhou, você não buscou saber se sua vitória teria ali daquele caminho erros cometidos, você não observou, tá aí o erro. Então, assim, esse ano, particularmente, para mim, diferente de 2023, foi um ano muito positivo e eu tenho pouca coisa a falar de perdas. E Graças a Deus. quase que não observadas. E isso, para mim, é uma glória e eu quero aqui, nesse momento, enaltecer o nome de Deus. Estou sempre orando, pedindo a Ele proteção e que me favoreça sempre das coisas positivas. E esse ano, felizmente, eu não tenho quase nada a dizer de perdas. Legal. E você, Roberto, tem alguma coisa para falar de que foi negativa neste ano? Sigo bem essa toada aí. Do ponto de vista de experiências pessoais, para falar sobre perdas, né? Mas últimos dias aí regionais e nacionais falaram muito. Por exemplo, o acidente que vitimou 42 pessoas em São Paulo, direção tinha gente de Piauí também que foram vitimadas. Isso realmente é algo que choca a gente. Também a ponte de ligação do Maranhão com Tocantins e agora sabe que coisas que na verdade poderiam ser evitadas se, por exemplo, a manutenção, as obras de manutenções daquela ponte tivesse sido feita dentro do prazo, dentro daquilo que a engenharia civil prevê, assim como os critérios de rodovias, né, de segurança de rodovia tivessem sido obedecidos, como, por exemplo, colocar balanças para verificar excesso de peso. Então, são vidas que, o perdimento dessa vida seriam evitáveis se toda a estrutura de fiscalização já prevista na legislação tivesse a contento, né? Então, esses dois últimos acontecimentos abalaram fortemente o Brasil, obviamente mais fortemente no seio familiares dessas pessoas que tiveram, esses familiares cujas vidas foram ceifadas por esse contexto, mas que abala todos nós, né? É isso, olha, a gente percebe pelas respostas obtidas aqui o quanto a humanização, né, na conduta dos meus entrevistados. Quando o Roberto cita situações que não são próprias dele, ou seja, as vítimas ele com certeza nunca viu, né, nunca verá, é óbvio, mas ele aborda dentre as suas perdas uma coisa que não está diretamente ligada a ele, mas que nos comove, que nos atinge, né? Qualquer um de nós poderia estar ali naquele ônibus ou num outro ônibus sofrendo o mesmo acidente, né? Tivemos também a situação da ponte, onde a gente transita e de repente um obstáculo, um acidente pode nos provocar a morte ou quem sabe de uma pessoa muito ligada a nós. Então, quando a pessoa fala de perdas e generaliza ou coloca na terceira pessoa, deixa para nós uma convicção do quanto ela é humanista, de quanto ela é sensível com as coisas. E pessoas assim são pessoas boas, porque são nos detalhes que a gente formata a conduta, a índole do indivíduo. Então, quando as pessoas têm empatia, quando as pessoas se comovem com o sofrimento alheio, dá para nós a convicção absoluta de quem tem se relacionado com pessoas muito boas. É como se fossem anjos que Deus coloca no caminho de nós para nos direcionarmos, né? Para dizer, olha, o caminho, esse daqui é o mais propício, é o melhor, esse daqui não vai por aqui não, porque, enfim. Então, gostei muito da resposta de ambos, porque quando também o Alcântara fala que foi tudo muito positivo, isso é muito legal, muito bom a gente ter um ano onde a gente vislumbra essa possibilidade de experimentarmos coisas positivas. E o Alcântara viveu 2024 como nunca antes, pelo menos pelas suas próprias palavras. A gente também vê que há nisso aí uma conotação coletiva, porque as vitórias do Alcântara foram vitórias que afetaram, implicaram em alegrias para muitas das pessoas com as quais ele tem convivência. Então é muito legal ouvir respostas que sejam francas, que sejam profundas, humanas, como as que nós acabamos de ouvir. Mas é claro que a vida, né, e quando a gente provoca essa coisa de expressar as perdas,
é que a vida também é feita de subidas e descidas, né? De coisas que são vitoriosas e de coisas que são perdidas, né? Nessa nossa vasta caminhada humana. Nós somos seres espirituais com experiências humanas e é claro que nessa conotação coisas são boas e coisas são ruins. Mas agora eu quero saber de ambos o que foi que marcou, o que foi que 2024 funcionou como o ano que tem que ser lembrado para o resto da vida. É, pode ser mais de uma coisa, pode ser mais de uma situação e eu começo essa indagação com meu querido amigo Alcântara. Pois é, Val, Roberto. A gente, falando de uma forma pessoal, de Itabuna, eu gostaria de frisar aqui um ponto positivo de todos esses que eu falei, da condição de fazer parte de um projeto de renascimento do esporte em nossa cidade. Nós tivemos, durante muitos anos, que é conhecedor de todos, o esporte praticamente tinha morrido em Itabuna. E abracei uma causa de reconstrução da estrutura esportiva de nossa cidade, claro, com todo o apoio do governo municipal de Itabuna como todo, coordenada pelo nosso líder Augusto Castro, e fui para o desafio de trazer de volta a questão do incentivo ao esporte. E graças a Deus e a uma equipe que a gente montou muito responsável e comprometida, nós tivemos aí avanços significativos que vai impactar, eu tenho certeza, no futuro, da qualidade de vida do nosso povo itabunense através do esporte. E nós fizemos ali requalificação de várias praças esportivas, dentre elas, gostaria de salientar aqui a questão da Vila Olímpica de Itabuna, que nós trouxemos de volta depois de praticamente 6, 8 anos sem atividades ou atividades baixas por conta da infraestrutura que estava completamente comprometida. Além disso, iniciamos a requalificação do estádio Luiz Viana Filho, hoje o Fernando Gomes de Oliveira, o Itabunão. Além disso, outras praças esportivas que nós tivemos a condição de dar prosseguimento de projetos antigos e que não saíam do papel. Dentre eles aqui, gostaria de citar a pista de skate, que é um achado não só para Itabuna, mas para toda a região. Um espaço que há muitos anos os skatistas buscavam ter um espaço onde pudesse fazer suas atividades e não encontrava. Hoje a gente já vai disponibilizar, já no início do ano, essa pista para que eles possam estar fazendo as suas atividades esportivas. Uma praça Beira Rio, que é uma praça que tem crescido muito, que é o esporte de areia, e a gente proporciona ali, sai de 2 quadras para 4 quadras de areias. Além disso, ali naquele espaço teremos uma pista de Cooper, teremos também 2 academias ao ar livre. Além disso, uma pista de patins. Enfim, são momentos que eu gostaria aqui de citar como positivos, né? Que me deixou muito feliz e que, como você diz, a gente não faz para a gente, né? A gente busca trabalhar para as pessoas como forma de empatia, pensar no próximo, pensar no bem do esporte, e isso me proporcionou uma grande satisfação. Então, fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto, de estar trazendo de volta o esporte para a nossa cidade, e esse é um ponto principal que eu gostaria de destacar. É isso. Antes de passar essa mesma pergunta para o Roberto, eu quero salientar a respeito da sua manifestação, de que eu fui gestor de esporte em Eunápolis até 2 anos atrás, e certa feita eu ouvi no secretário de esporte lá dizendo: o esporte tira das drogas. Aí eu chamei ele em particular e falei assim: olha, que nós não falemos mais isso, porque o esporte não tira ninguém das drogas. O esporte mantém as pessoas fora da droga. E quem tira as pessoas da droga é o berço, é a família, é a religião, é a sociedade e o seu bem-querer, o amar-se. É isso que tira as pessoas da droga. A religião também contribui, mas o esporte, aí sim, a importância do esporte é que vem no segundo tempo, porque é o esporte que mantém as pessoas querendo permanecer sendo aplaudidas. Porque o atleta que é acostumado a ser aplaudido, ou eventualmente aplaudido, ele vai querer voltar a ser aplaudido. E ele sabe que no esporte ele consegue isso. E que nas drogas ele só vai ser vaiado. Então é uma questão mais
de colocação daquilo que eu acho pertinente nas manifestações que acontecem de educadores a respeito dessa questão das drogas. E como o Roberto também escrivão policial, já está com experiência vasta nesse campo, sabe? Ele tem conhecimento, inclusive, do perfil do indivíduo, usuário de drogas, traficante e tal. Eu quero que ele não só responda a respeito dos pontos positivos de 2024, mas como houve essa provocação involuntária, né, do Alcântara a respeito da importância do esporte, se ele concorda com a minha teoria. Eu concordo em parte, né? Você está certo quando diz que o esporte ele deve ser utilizado como um mecanismo de sublimação e de fortalecimento dos laços familiares, dos laços de sociedade. O esporte ele é muito importante para a prevenção primária à violência. A gente sempre fala sobre isso. E eu cito Alcântara como exemplo, uma cidade da Colômbia, cujo prefeito, Fernando Fajardo, que é Medellín, ele fez um enfrentamento às violências utilizando exatamente o esporte e a educação. A educação como eixo central de todas as coisas. E aí a educação formal, mas o esporte, mas a cultura, a geração de emprego e renda e a transformação urbana daquelas áreas de favela. Então, ele traz essa ideia do esporte, da educação, da cultura, para fazer a prevenção primária à violência. E hoje, Val, Medellín é referência internacional como cidade em sustentabilidade, cidade que teve seus índices criminais reduzidos. Medellín tem um complexo de favela similar ao complexo de favela do Alemão. Ele tinha duas grandes narcofranquias dominando aquela área, e o domínio territorial dessas narcofranquias é o domínio via arma de fogo mesmo, pela questão econômica, que era o cartel de Medellín e o cartel de Cali. E Medellín supera isso exatamente, primeiro, 2 anos antes, com o Uribe, quando ele se elege presidente da Colômbia e faz, de fato, uma revolução na forma de fazer política de segurança pública, mas na forma da justiça também. 2 anos depois, Fernando Fajardo, ele vence as eleições e traz essa ideia. Então, o esporte, ele de fato, deve ser utilizado como mecanismo, o esporte e a cultura, um mecanismo de sublimação social. A cultura tem suas nuances, né? A cultura também pode ser utilizado como objeto de consumo, né? A meca da cultura aqui no Brasil, onde é? Você tem todas as grandes capitais, mas a cultura, enquanto um instrumento de transformação social, é bem nessa pegada mesmo. Positivo. E as coisas positivas desse ano? Bom, positivo, falar de positividade em Itabuna, o itabunense sabe, né? E aqui, quando a gente cita a eleição de 4 anos atrás, é um contexto, quando Itabuna elege Augusto Castro. E agora, Val, a reeleição é como o próprio prefeito Augusto fala, né? Houve o sentimento de continuidade da gestão. E aí, se antes a gente tinha como o grande referencial de gestor o Baldo Dantas, muito provavelmente, depois da gestão Augusto Castro, e provavelmente haverá continuidade, a gente vai ter Augusto Castro como o grande referencial. E aqui eu cito de forma bem resumida. Augusto, ele pega a máquina pública, a prefeitura, e ele faz uma gestão muito eficiente disso. Funcionário público recebendo seus salários dentro do mês, em alguns momentos com antecipação, valorização salarial, a valorização não só salarial, mas quando você valoriza o servidor, você também tem um ambiente melhor de trabalho. Então ele faz isso. Para além disso, o que é que ele faz? Ele vai buscar os convênios com o Estado e com a União para algumas obras. Mas qual foi o pulo do gato do prefeito Augusto Castro? Antecipar a receita através do financiamento com o Banco do Brasil e com o Fomplata. E aí é o pulo do gato, porque a gente começa de forma muito particular, obras da prefeitura, fazer as grandes obras estruturantes de Itabuna. Só lembrando aqui que as grandes obras estruturantes de Itabuna, antes de Augusto Castro, são obras até a década de 80. E de lá para cá Itabuna cresceu muito. Então as estruturas viárias de Itabuna estavam estruturas já sofríveis. Não comportava mais o desenvolvimento da cidade. Então, essas obras estruturantes vão colocar, de fato, Itabuna com o pé no século XXI.
E aqui, quando se fala de a cidade atrair, Alcântara, mais investimentos, a cidade precisa atrair indústrias, a cidade precisa atrair investimento. Como é que a cidade atrai investimento se ela, do ponto de vista da competitividade comparativa, ela não tem os mecanismos estruturantes? Então, quando você dota uma cidade de melhor fluidez, quando você traz à cidade melhor concepção para fornecimento de água, como é o programa Água para Todos, quando você dota a cidade dessas concepções, você começa a atrair investimentos, como é o caso de Vitória da Conquista, né? Ela é uma cidade voltada à sua Interlândia próxima, ou seja, as cidades circunvizinhas vão à Vitória da Conquista para consumir. E Itabuna, diferentemente de Ilhéus, Itabuna cresceu voltada à sua Interlândia próxima, aos municípios circunvizinhos que vêm a Itabuna para consumir. Itabuna não tem a tendência de Itabuna não é indústria, é o terceiro serviço, né? É o setor de serviços, né? São as universidades, a questão médica. Tem pessoas que saem do norte de Minas Gerais para vir se consultar aqui na neurologia, na oftalmo. Então, assim, Itabuna, ela se consolida nesse sentido, e essas obras estruturantes, como uma nova ponte sobre o Rio Cachoeira, você tem um prolongamento da Avenida Princesa Isabel, interligando até a Avenida 101, uma nova avenida ali da Rua do Prado, interligando a nova rodovia estadual que pega a margem direita do Cachoeira, duplicação da BR-101, do posto da rodoviária até a Pedreira, duplicação da 415 da Nova Itabuna até Ferradas. Então são obras que de fato já estão existindo. Itabuna põe o pé no século XXI e começa a atrair investimentos nesse sentido. Então, para mim, isso foi a melhor coisa que aconteceu, é a consolidação de um projeto. E com a consolidação desse grande projeto de Augusto Castro, a reeleição dele de forma natural e com maior votação da história. É isso, olha, esse ano foi um ano atípico, né? Ano de eleição sempre é uma oportunidade de você fazer novas amizades, conhecer mais pessoas, ter assim, uma proximidade maior com pessoas com as quais você já vinha tendo uma relação de amizade anterior. Mas foi um ano assim que ficou exposto mais essa possibilidade, né? De você interagir melhor com as pessoas, conhecer melhor as pessoas, né? E também você conhecer pessoas, né? Passar a conhecer pessoas, porque numa eleição você acaba entrando na coligação onde partidos trazem grupos com os quais você não tinha uma convivência, não tinha conhecimento, né? E a eleição em si, você caminha pelas ruas, de repente você revê pessoas que há muito tempo você não via, e você passa a conhecer pessoas através dessas mesmas pessoas, enfim, há um escabouço, há uma engenharia, há uma coisa numa eleição que é difícil e de complexo entendimento, mas que resulta nisso que eu estou achando que acontece, ou seja, é um momento especial para que nós conheçamos pessoas especiais. E nesse contexto, Alcântara, ele já falou tanto de Augusto e está aí também, e eu endosso. Convivência, fica até parecido. Até porque essa repaginação que Itabuna está tendo, não tem como não referenciá-lo, né, como motivo de lembranças. Mas, Alcântara, a pergunta também para o José Alberto, o Roberto José, as pessoas especiais desse ano, né? Quem você conotaria? Quem você colocaria numa lista? É claro que, sabe, se você não quiser citar, porque são muitas das vezes, você acaba omitindo nomes que depois não vão gostar dessa sua expressão. Mas você citaria alguns nomes que você poderia assim dizer assim, esses nomes valeu a pena eu ter a convivência de 2024. Esses nomes foram especiais. Quais foram? Val, a gente tem na história da nossa vida, a gente encontra, como diz o poeta, de encontros e desencontros. Mas eu tive um encontro, eu não nesse ano, mas nos últimos 4 anos, em que o ápice foi agora, nesse 2024, de uma figura que eu aprendi a admirar. E em nome dessa figura que eu vou falar aqui, eu homenageio a todos aqueles que vieram para o meu convívio durante esse tempo e que aumentou meu grau de consideração e respeito. Essa pessoa chama-se Augusto Castro. Roberto falou aqui de uma situação com relação a administrativamente falando, de que alguns pontos do que ele acha e que confunde muito com o que Augusto pensa. A questão principal que ele citou aqui é com relação a que Itabuna é uma cidade que oferece, ao invés de indústria, é o comércio, que é o mais forte, e o serviço, de um modo geral.
E Augusto pensa dessa forma. Então, muitas pessoas pensam que eu conheço Augusto há muitos anos. Não. Augusto eu passei a conhecer de verdade de 4 anos para cá por conta de nossa convivência. Ele veio para o partido PSD, fizemos a pré-campanha e a campanha juntos. Augusto passou por aquele problema que todos conhecem de saúde. E a gente, no meio do caminho, foi que eu vi passar a conhecer mais a figura do Augusto Castro. Então, uma figura que me impressionou muito, que tem me impressionado muito a cada dia, pela desenvoltura, pela questão de observação administrativa, de gestão. Augusto veio de outras campanhas do Legislativo. Foi deputado 2 vezes, então nós conhecíamos Augusto legislador. E o Augusto gestor, o Augusto que veio para a questão executiva, era desconhecido de muitos, e inclusive de mim. E para mim foi uma surpresa muito agradável. Eu gosto do Augusto líder, gosto do Augusto quando muitas pessoas dizem que Augusto é centralizador, mas a gente não observa assim. Ele tem uma questão de ter o controle de todas as coisas, de ter o controle do que está sendo feito dentro de uma gestão. Isso tudo nos deixa muito de uma forma que a gente confortável, porque a gente entende quem está fazendo, entende o que ele quer fazer, e isso passa para a gente uma segurança muito grande. Então, nesse ano de 2024, eu gostaria de destacar a figura do executivo, do prefeito, do gestor, Augusto Castro, e assim homenageio a todos aqueles que, nesses 4 anos, nós tivemos a oportunidade de ter um convívio maior. Val Cabral. Bom, como falou de Augusto, né, eu quero perguntar para o Roberto se tem outra pessoa que merece ele ter esse destaque de referência para 2024. Quem que você acha que você colocaria uma pessoa dinâmica, uma pessoa que tem se projetado, buscando contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade, para o engrandecimento da cidade? Uma pessoa que você diz assim, você diria assim, ó, tem futuro, ajuda Itabuna a ter futuro, contribui para a humanização da cidade. Você tem alguma referência que despertou essa realidade durante 2024, Roberto José? Com certeza, Val. E aí, dentro dessa mesma toada do que falou Alcântara, tendo como Augusto a referência aqui na nossa cidade, por ser essa figura, esse gestor, que passa a ser referência, eu quero citar figuras que estão no contexto de sustentação de Augusto Castro. Aí eu quero citar o PSD, na figura do deputado Paulo Magalhães e do grande líder, o senador Otto Alencar, que tem dado essa sustentação política a Augusto Castro. Quando Augusto Castro pensa, por exemplo, em convênios com o Estado, com a União, essas figuras participam de forma muito ativa. Mas quando Augusto vai buscar antecipação de receita através de financiamento no Fomplata e no Banco do Brasil, essas figuras também estão, porque Augusto faz o dever de casa e Augusto tem essa facilidade de circular em Brasília. Mas eu também não poderia deixar de citar a figura do governador Jerônimo Rodrigues, que ele tem assim me surpreendido muito na sua forma de ver, de ter a visão de gestão, mas também de ser um grande político. Então, eu acho que essas 3 figuras que dão sustentação à gestão de Augusto Castro são figuras que eu preciso mencionar aqui. É isso aí, olha, nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, a gente vai dar prosseguimento no segundo bloco e último desse programa, mas é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Bom, nesse segundo e último bloco, já que abordamos no primeiro questões de coisas passadas, sobretudo no transcurso de 2024, eu vou querer travar aqui com os meus convidados um bate-papo sobre o que nós esperamos para 2025. Eu, particularmente, quero dizer que problemas são inerentes, sempre vão acontecer, independentemente do mês, do dia, do ano, do semestre, da década. É inevitável nós temos problemas. Problemas acontecem, às vezes até involuntariamente, outros em decorrência de nossas próprias negligências, decisões equivocadas, enfim, problemas existem. É claro que esses problemas, eles não podem serem renitentes. Se você caiu por conta de um tropeço, por conta de um buraco num determinado pavimento, coisa que o equivalha, a próxima vez você vai ficar mais atento àquele obstáculo e, evidentemente, você não vai cair. A vida é assim, até porque a gente, quando começa a andar, é por conta de quedas, e quando bebê, nós tomamos. Então, quero saber, de ambos aqui, do Alcântara e do Roberto, quais as expectativas? O que é que espera de 2025? Um ano melhor, um ano igual que está terminando? O que é que a gente pode contar, sobretudo de suas contribuições, para que nós tenhamos um ano melhor advindo de suas atividades, de seus pensamentos? Val, a questão econômica do nosso país impacta muito na questão regional e da questão do município como um todo. A nossa expectativa é que o governo federal encontre meios para que a economia possa dar uma melhorada considerável, porque nós temos aí 2 anos de juros que a gente não consegue baixar, nós temos aí a inflação, apesar de ser pequena, mas que cresce a cada mês. Nós temos a questão do dólar que disparou e isso impacta muito na questão das transações internacionais financeiras. E tudo isso a gente espera que os ministros, o presidente, ele consiga achar o caminho para que possa melhorar essas questões e, claro, automaticamente melhora as nossas condições de administrativas de gestões do município. São problemas que já vêm de uma forma crescente e que a expectativa nossa é que o governo busque melhorar para que nós possamos ter uma melhoria considerável dentro do nosso governo municipal, para que a gente possa estar levando também as pessoas os investimentos necessários para uma melhor qualidade de vida do nosso povo. É isso que você pensa também, Roberto, a respeito de 2025? Sim, e assim, eu trago uma questão bem local, né? Como leitor do grande urbanista e geógrafo Milton Santos, aliás, o maior expoente da geografia urbana, Milton Santos, que inclusive deu aula aqui em Ilhéus, também o Baitaba, escreveu sobre a metamorfose do espaço habitado, sobre o processo de globalitarismo
que é diferente da globalização, pensando nesse contexto, a minha ansiedade é ver essas obras estruturantes, sabe, Alcântara? Prontas, entregues em 2025. Viaduto sobre a rotatória do São Caetano, o fim daquele gargalo, todo aquele complexo rodoviário, né, que é ali a Avenida Princesa Isabel, que é a avenida mais movimentada de Itabuna, o seu prolongamento até a Princesa Isabel, até a BR-101, ver a nova Rua do Prado, ligando Itabuna até a nova BR, o sujeito que mora do outro lado da cidade, Conceição, São Caetano, precisa vir no centro da cidade para descer a Ilhéus, pode pegar a Rua do Prado, sabe, Alcântara? A nova ponte sobre o Rio Cachoeiro, uma ponte duplicada com ciclovia, todas essas obras de infraestrutura na beira-rio, mas outra ponte que está projetada ali do bairro Mangabinha, Mangabinha até ali isso ali até o Espora de Ouro, né? Ver essas obras estruturantes, a duplicação da rodovia BR-101 no trecho da Polícia Rodoviária até a Pedreira, e mais interessante que a duplicação da 415, da Nova Itabuna até Ferradas, que quem utiliza esse espaço sabe do que eu estou falando aqui, da importância. Então, a minha ansiedade é ver essas obras entregues, né? E aí a gente dizer assim, poxa, Itabuna finalmente pisou no século XXI. E essa Itabuna começar a atrair mais investimentos, ofertar emprego e renda e ter a sua população crescida. Então, a minha esperança aqui, a minha ansiedade é ver essas obras entregues em 2025. Bom, para 2025, Alcântara, você entra já com 3 vereadores eleitos pelo PSD. Você foi o grande líder de partido, você conseguiu fazer com que o partido tivesse 50% de crescimento, tinha 2, passou para ter 3, e me parece que são pessoas muito alinhadas ideologicamente com o que pensa o PSD e com o que quer o governo Augusto Castro, que foi o primeiro prefeito reeleito da história de Itabuna e, óbvio, tendo você como líder do maior partido de Itabuna. O que é que você espera desses vereadores? Qual é a perspectiva do PSD permanecer em crescimento a partir de 2025? É claro que logo depois vem a eleição de 2026. Quais são as perspectivas? Por falar em eleição passada, a gente gosta de parabenizar aqui também a você, Val, pelo excelente trabalho que você fez à frente do Avante. Nós que acompanhamos, continua fazendo, já que você faz parte do partido. Nós que acompanhamos política em Itabuna há muitos anos, sabemos do nível, da capacidade que Val tem em fazer a questão de organização de partidos. Pegou o partido do zero, praticamente Itabuna não existiu Avante, já que não tinha nenhum vereador eleito pelo partido, e consegue colocar 3 vereadores. Então isso é de parabenizar a você pelo trabalho. Claro, toda a equipe do Avante, mas você que liderou, você que foi para a linha de frente, foi buscar, foi conversar, reuniu. Então você realmente está de parabéns por mais esse feito, além de muitos outros que Val tem, que o público desconhece, né? Val é fundador do GAPA, Val foi a que fez a primeira parada gay em Itabuna e continua de alguma forma organizando. Então, assim, são muitos feitos que a população regional pouco conhece, acha que é Val repórter, é Val crítico. Não, Val também tem qualidades outras que o público desconhece. E você realmente foi grande nessa eleição, fez um grande trabalho, não só no Avante, mas também na coordenação, na ajuda da coordenação da reeleição do prefeito Augusto Castro. Com relação ao PSD, realmente nós fizemos lá, no primeiro momento, um projeto do que nós gostaríamos. Falando sinceramente, nós pensávamos em fazer até um pouco mais. A gente achou que alguns partidos não fariam naquelas contas que nós fizemos inicialmente, junto com o Roberto, junto com você. Nós achávamos que alguns partidos não fariam, não chegariam a obter êxito. O DC, nós tínhamos nas nossas contas que não faria, e foi grande também. Teve uma excelente votação, mais de 5 mil votos. E também o PL, que os dois fizeram 2 vereadores, coisa que a gente não acreditava matematicamente. E assim a gente
vislumbrava que poderíamos chegar a 4 vereadores, mas foi de bom tamanho. Eu tenho 3 vereadores, dois de mandatos, que é o Erasmo, que tem feito excelente gestão à frente da presidência da Câmara durante esses 4 anos. Nós temos o Sivaldo Reis, que foi também grande durante esses 4 anos e veio para a reeleição e conseguiu de forma de mais de 2 mil votos. E nós tivemos também a eleição do Silas, que já vem tentando há muitos anos e agora, pelo PSD, ele consegue obter o êxito e nos traz aí uma Câmara que vai forte pela experiência de 2 e a força de vontade e o carinho obtido regionalmente lá na Ferrara, Nova Ferrara, UBS 4 do Silas, e que a cidade agora passa a conhecer mais a figura do Silas, que nós já tivemos em outros momentos, e entende a capacidade que ele tem de legislar, e eu acredito muito que esses 3 irão fazer uma boa legislatura e enaltecerá ainda mais aquela casa de vereadores que é a Câmara de Vereadores de Itabuna. É isso, eu quero registrar aqui meus agradecimentos pela generosidade das palavras do Alcântara, mas quero perguntar para o Roberto. Roberto, todo mundo esperava agora em 2024 que você, na condição de suplente do PSD, viesse a ser candidato a vereador, né? Pela experiência passada, e todo mundo dizia que você seria candidato e você acabou decidindo não se candidatar. O que foi que levou você a recuar, não ser candidato? Ou já estava programado de que você tentaria somente uma vez ser candidato, e em função do resultado das eleições de 2024, o que é que você pode esperar da qualidade da Câmara que foi eleita? Val, na verdade, o projeto para 2025, né, o projeto eleições de 2024 passou a ser outro, né? O meu foco foi a reeleição de Augusto Castro, e a gente estava ali ajudando com a equipe fantástica na chapa majoritária, que é a chapa de Augusto Castro, que escolheu com maestria o seu vice, que é o Júnior Brandão, que ajudou muito. Então, o nosso projeto foi esse. Então, abrir mão de um projeto pessoal para questão coletiva, né? Então, a equipe que foi montada, e nós trabalhamos ali junto com o Alcântara, junto ao PSD e comungando com todos os outros partidos, mas a coordenação da chapa majoritária é uma equipe de excelência, né? E isso comungou na vitória expressiva, que nós tivemos a maior vitória de um prefeito aqui em Itabuna e, historicamente, a reeleição de Augusto Castro. Então, esse foi o nosso projeto. Por isso eu não vim candidato a vereador. E o que é que eu espero dessa Câmara? A gente tem uma Câmara razoavelmente mudada, né? Nós, cerca de 40%, né, de renovação na Câmara de Itabuna. Tem figuras novas que entram para a Câmara. É interessante que no jogo democrático, Val, você tem a oposição e você tem a situação, e isso é importante, que você tenha vereadores de oposição, né? Que você não tenha uma Câmara chapa branca 100%. Então, no jogo democrático, isso é importante para a população. Então, a gente tem figuras importantes lá do outro lado, que teoricamente fazem oposição, mas que a gente tem uma qualidade muito grande nessas figuras. Então, o que a gente espera é realmente uma Câmara, do ponto de vista qualitativo, uma Câmara com mais proposituras, uma Câmara que, de fato, cumpre o seu papel, que é legislar, que é fiscalizar. Isso, o Alcântara, 90% dos vereadores eleitos vieram da coligação de reeleição do Augusto. Isso é confortável para a gestão? Você acha? Qual a sua visão a respeito do que se pode esperar dessa majoritária vantagem que o prefeito tem na próxima composição da Câmara? Eu estou aqui ao lado de uma figura que eu ouço muito, pelo seu grau de experiência de vida, pela sua inteligência, pelos seus estudos, que é Roberto José. Essa figura, a gente tem feito essa análise, né, de tudo que tem acontecido na política de Itabuna, o que pode vir a acontecer dependendo da condução. Então, você perguntou a respeito do que você espera da qualidade da Câmara e da decorrência de que 90% dos vereadores foram eleitos na reeleição de Augusto. Pronto, então, falando disso aqui de Roberto, a gente fez um diagnóstico de que 93% dos vereadores que foram eleitos
estavam ligados ao gestor atual, Augusto Castro, justamente pela condução que ele teve nesses 4 anos. Então, quando você coloca o partido apoiando uma candidatura de um prefeito que deu certo, automaticamente facilitou muito para que os votos fossem direcionados a esse público, a esses candidatos. Isso foi o porquê, né, dessa eleição ter a maioria dos votos casado com o nosso prefeito Augusto Castro. E isso, cientificamente, Roberto José explicou. Então, eu espero que, como o Roberto disse aqui, que a gente não tem que ter uma oposição por ter. Agora tem que ter uma oposição inteligente. Democraticamente, se faz necessário que nós tenhamos oposição. Não é? Você não tem que ter uma Câmara chapa branca, porque até traz para a população, as pessoas que fazem parte de uma vida pública, que fazem parte de uma condução política, que desconfie daquela casa, que não seja, o que é que essa casa está fazendo aqui? Então, é necessário, sim. Teve uma modificação de mais de 50% dessa Câmara, e isso deu àquela casa o diagnóstico do que as pessoas querem. Então, eu acredito muito que nós temos ali 93% da casa que foi eleito, e tem lá 7% de candidatos que foram eleitos pela oposição. Eu acredito que eles irão se posicionar de uma forma responsável, e dessas pessoas que foram eleitas na oposição, eu acredito muito nessas figuras, que eles possam fazer realmente uma legislação à altura da votação que eles tiveram, e que vai sim fazer uma oposição responsável. Roberto, todo o processo de início de nova gestão, mesmo sendo reeleito o prefeito, há uma expectativa de mudança no quadro do secretariado, de alguns dirigentes de autarquias, enfim, sem citar nomes. Você acha que essas mudanças acontecerão? O que há de perspectiva sua em relação a esta realidade? Bom, aí, na verdade, é uma decisão discricionária do próprio prefeito Augusto Castro, né? É óbvio que dentro dessa discricionariedade ele pode mudar quem ele quiser do quadro. Já existem mudanças em curso, né? Por exemplo, o presidente da Imasa mudou recentemente, mas aí é discricionário do prefeito, né? É óbvio que uma eleição não se ganha só, mas a eleição é personalíssima, né? Quem preside é o prefeito, e ele ganhou com maestria, né? Junto com a sua equipe. Augusto Castro, ele formou uma equipe de gestão de excelência. Isso é notório, isso é público e notório. Obviamente, ele deve fazer mudanças pontuais, mas o espírito da coisa, o espírito da equipe permanece a mesma, sob a condução dele. E aqui a gente não pode deixar de citar a figura que está com Augusto, né? Aconselhando com ele lado a lado, que é a figura da primeira-dama, Andréa Castro, né? Que é uma figura extremamente importante e que ela tem participação em toda a condução da gestão. Então, acredito que o espírito da coisa não muda, até porque a condução é de Augusto Castro, ladeado ali com Andréa Castro, mas o espírito não muda, né? Eventualmente, mudanças provavelmente ele fará, mas está dentro da discricionariedade dele. Até porque tem um ditado que diz que por trás de todo homem existe a ideia de que a mulher tem que estar do lado ou à frente. É ladeado, né? É isso aí. Na verdade, aí a gente precisa citar a Bíblia, né? Sim. A Bíblia diz que é uma só carne, um só corpo. Isso. Então, eles agem como um só corpo mesmo, né? É isso aí. Por falar aqui em doutora Andréa Castro, assim que eu a chamo, né, desde sempre. Até porque ela é doutora. Doutora Andréa Castro, ela tem um papel importante nesse governo. Ela primeiro foi secretária da Assistência Social e Combate à Pobreza, e logo depois teve aquele episódio de que ela poderia vir a ser candidata a deputada naquele ano, e ela optou em não ser candidata de uma forma bem responsável, porque ela ganharia tranquilamente as eleições. Mas ela achou, isso é coisa internamente que hoje aqui torna público, ela achou que poderia causar um comprometimento na gestão municipal.
por conta de que Augusto teria que sair, Augusto teria que viajar para buscar os votos, né? Porque a liderança no estado da Bahia era dele, ele sabe onde é que tá suas lideranças, que o apoiaram durante 8 anos em que ele foi deputado. Então, tudo isso ela pensou e fez a opção de não ser candidata naquele momento. Então, você vê a grandeza de uma mulher pensante que está ladeada com seu esposo. Então, ela foi de uma inteligência muito grande naquele momento, e com a opção dela de não ser candidato, saiu o candidato Zé Alberto, que teve uma votação também expressiva. Mas agora, nesse segundo momento, eu acredito muito que a candidatura de doutor André, nesse momento, pode ser viável, e a gente pode estar aí buscando, trabalhando para uma candidatura que poderá trazer surpresas positivas para o estado da Bahia. Uma coisa que eu admiro na Andréa é que ela é uma figura extremamente humana, né? A gente percebe a simplicidade dela lidar com as pessoas. Eu, quando observo as pessoas se relacionando com a população, aí eu vou para o semblante da pessoa e a gente sente que há uma vontade de estar ali. A pessoa, quando ela é dotada desse espírito, ela acaba deixando transparecer muito facilmente no sorriso, no semblante. E ela tem essa facilidade. Eu acho que Itabuna tem muito, muito a ganhar com a Andréa. Até porque, se você for para um passado recente, veja quem foi Augusto Castro sem Andréa e veja quem é Augusto Castro com Andréa. Isso dimensiona bastante o que nós estamos aqui falando. Mas eu quero agradecer a participação de ambos nesse momento. É o último programa do ano. Quero desejar que 2025 seja prazeroso, seja uma coisa assim, excepcional na vida de todos nós, sobretudo de vocês dois, nossos entrevistados, e que Deus permaneça os abençoando. E fica aqui meus agradecimentos pela amizade, pela relação sempre amistosa, sempre muito sincera e forte que nós temos, e que você, Alcântara, permaneça essa figura muito correta naquilo que você fala e faz. Eu quero deixar aqui o meu voto, a minha esperança de que nós tenhamos um 2025 ainda melhor que 2024. A toda a família TVI, em especial aqui ao meu amigo Val Cabral, uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos, né, Val? Já se vão 40 anos. Não fale isso não, para não pensar que nós temos mais de 50. Mas a gente tem um pouquinho mais. E dizer a todos vocês da minha consideração também por esse parceiro que está aqui do lado, meu amigo Roberto José, e a todos vocês que estão aí nos assistindo, tenham um ano de muita paz, muita harmonia e muito amor no coração. É isso. Roberto, eu também tenho meus agradecimentos a fazer. Você que é um parceiro constantemente conosco, uma figura com quem eu gosto de gravar um bom bate-papo, você é de uma facilidade enorme de expor suas ideias, você tem uma capacidade extraordinária de comunicação, é um dos homens mais inteligentes que eu conheço aqui em Itabuna, quiçá em toda a região, e eu tenho assim uma satisfação muito grande de estar eventualmente conversando contigo. Quero agradecer por você estar conosco e também desejar que 2025 seja um ano muito legal na tua vida. Amém, né? Muito obrigado, Val. Quero agradecer pelo convite. E nesse dia especial, tá aqui ao lado do nosso amigo e irmão, Alcântara Pellegrini, né? Pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. E dizer que a mensagem para 2025 é que eu tenho fé na humanidade, né? Eu acredito. O sujeito que pode ajudar o outro é o próprio homem, né? Claro, buscando inspirações, inclusive divinas, para isso, né? E isso é a questão da alteridade. A palavra que eu deixo aqui é que a gente possa, como diz a Bíblia, suportar o outro em amor, né? Então, o amor, ele ultrapassa todas as barreiras e bandeiras, né? Então, que a gente possa ter mais esse sentimento de longanimidade, de paciência, de temperança para com o próximo, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais equitativa, né? De igualdade e com fraternidade. É isso aí, obrigado a ambos e obrigado também a você que tem sempre nos prestigiado com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.